E falar em desprogramar, vai, como é que começou essa história de desprogramar? Conta aí um pouquinho. Começou com o Sultão. O Sultão, as palavras do Sultão, o Sultão, ele que é o verdadeiro desdoutrinador. Então o Sultão, ele é um desdoutrinador de doutrinas que nos oprimem, de doutrinas que nos machucam, de doutrinas que nos prendem, que nos limitam, de doutrinas que são verdadeiras crenças limitantes. Aí eu conversei com o Horácio é meu mentor encarnado, né? O Sultão é meu mestre, que é uma entidade, um Exu. E eu tenho um amigo muito querido que é o Horácio, estava conversando com o Horácio e estava falando pro Horácio, vamos fazer um programa que vai ser chamado Desdoutrinador. Daí ele falou, isso é uma coisa muito religiosa, a sua ideia não é desdoutrinar tudo, todas as questões da vida, como desdoutrinar como é que é isso aí? Aí eu falei pra ele, é tipo assim, né? O paulista falando. Tipo assim. Tipo assim, é uma maneira de desprogramar as pessoas e entender que o machismo é um programa que a sociedade incutiu em você. O racismo é um programa que a sociedade incutiu em você. A LGBTQIA+, fobia é um programa. Quais programas mais tem aí em você? Porque a gente está o tempo inteiro programando a nossa vida como quem cocria a própria realidade. No entanto, se não há consciência, as dores do mundo é que estão nos programando. E a gente fica muito, justamente, faz sentido, programado, ou seja, fica naquele piloto automático, né? Aí na hora que eu expliquei, esse amigo falou, então deve chamar Desprograma. O Desprograma do Alexandre Comino e do Cristiano Nascimento, né? Então nós somos desprogramadores. E aí pra brincar eu falo, eu sou o desprogramador e o Cris é o desdoutrinador. Desdoutrinador, porque acaba que a gente estava falando de obsessão agora há pouco, de desencapetamento, essas coisas, isso é uma programação, né? É uma programação que algumas instituições religiosas colocam massivamente no dia a dia nas pessoas, no rádio, na televisão, na internet, né? E vai incutindo, tem até uma oratória, né? De repetir algumas palavras mais que uma vez, enquanto está ali fazendo uma uma organização, uma reunião religiosa, você enfatiza algumas palavras, repete algumas vezes, e aí vai programando, né? Como o olhar para fora, né? Então a culpa é do diabo, a culpa é do demônio, vamos desencapetar, né? A culpa é do obsessor, apontar dedos, então vamos desobsediar, né? E aí não olha para dentro, né? Então acho que uma das bases desse desejo de desprogramar as pessoas é ajudar a pessoa a se libertar dessa programação, né? Para que ela tenha o seu livre pensar, para que ela não viva a vida dela com medo de cometer algum erro e achar que vai para o inferno, ou que está alimentando o diabo, ou com medo de um Deus que castiga, né? Que vai punir. Aí ela não consegue ser filha. Ela fica tão programada que quando a vida sorri para ela, ela dá as costas, né? Porque na não consciência se sente dela merecedor, não merece, né? Exatamente. Tem que ser boazinha, né? Eu gosto de citar nessa hora um caso forte que foi do João de Deus, um caso que quando foi descoberto que ele abusava das mulheres, o dom dele não se acabou naquela hora. A gente tende a entender que quem é ruim vai pagar por alguma coisa e quem é bom vai sair livre, mas assim, mesmo quando descobriram os abusos que ele cometia, isso já havia acontecido há muitos anos, né? Estava acontecendo há muito tempo, e ele continuava curando as pessoas. Então a gente acha que Deus vai tirar o dom da pessoa quando ela não usa aquilo de forma... É um conceito moral, né? É um conceito moral, isso é uma programação. E você vê que não funciona desse jeito. Ele continuou reproduzindo aquilo que o espírito dele trouxe enquanto capacidade para essa vida de, vamos dizer assim, de intervir pelas pessoas na saúde. Mas isso não estava conectado nas atitudes dele, porque ele continuava tendo atitudes, né, cometendo essas atrocidades. Doentia, desequilibrada. Mas o dom não desapareceu. Igual quando você vai na beira do mar. O dom não desapareceu. O dom não desapareceu. Agora, não anulou, né? O dom não é moral. Quando ele caiu em crise consciencial, quando ele foi descoberto que ele caiu em crise consciencial, agora acho que ele não consegue curar mais ninguém. Aí ele definhou, as últimas imagens que divulgaram dele, ele estava, né, muito mal a aparência dele, porque aí a consciência cobra, né? E nem precisamos necessariamente recorrer a esse exemplo, assim, né? Sim. A gente pode falar de maneira geral. Quando um médium, ele comete algo que não é legal, ele não perde os seus dons e ele também não perde os espíritos. O que contradiz
a obra de Kardec, porque no Livro dos Médiuns ele diz que os bons espíritos te abandonam. Ah, e não, né? Se você não tiver uma regra moral igual a deles, né? E a regra moral do Kardec é o evangelho cristão. Uhum. Não, porque na cabeça do Kardec você está se relacionando com bons espíritos, mas na nossa você está se relacionando com a sua família. E família não abandona, irmão. Sua família não te abandona, não. Porque se você não tá legal, se você tá tendo uma atitude que não é legal, então você não está bem. Então tua família não te abandona. Agora, se você entra numa crise, aí você bloqueia, né, suas capacidades, assim.